doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre cardiopatia congênita e sobre a Tá. anomalia. Anomalia de U. Você tem um filho com uma anomalia de U, é isso? Não, eu tenho anomalia de U. Ah, tá. Você tem anomalia de U. Eu tinha entendido que você tinha um filho com anomalia de U. Entendi, entendi. Certo. Bom, eu vou então assim começar a falar assim um pouquinho, mas depois eu vou querer que você fale. Então, como que Tá é bom, a sua experiência como paciente? Tá bom? Eu tinha tá. entendido que você tinha uma filha com essa cardiopatia. Bom, então eu já vou Não, ainda não. começar. Eu vou então começar me apresentando, porque eu acho que assim, bastante gente não me conhece, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu gosto sempre de falar sobre cardiopatia congênita, então sempre quando dá, eu aceito mesmo assim, os convites, porque eu acho que quanto mais a gente divulgar essa causa e a importância da gente saber sobre as cardiopatias congênitas, melhor. Porque até pouco tempo atrás, eu acho que ainda existe muito isso, ninguém sabia que criança nascia com problema no coração, achava que era um problema só de adulto. Então, é, assim, na verdade, não, né? A gente hoje sabe que é uma doença que a gente considera rara, porque apenas 1% da nossa população dos nascidos vivos, na verdade, nasce com alguma alteração anatômica ou alguma cardiopatia congênita, mas isso dá em torno de 30 mil pessoas por ano. E hoje, com o avanço da medicina, do tratamento, das cirurgias, do que a gente pode ofertar para esses pacientes, a gente tem mais adultos com cardiopatia congênita do que crianças. A gente não vê muitos idosos ainda, porque a cirurgia cardíaca ela só foi possível, né, com a circulação extracorpórea, e isso acredito que tenha uns 60 anos, mas né, antes não era a gente não fazia todas as cirurgias cardíacas. Então a gente não tem gente muito idoso com uma correção de transposição, por exemplo, de grandes artérias. Mas a gente vai chegar lá, porque o nosso tratamento está aumentando cada vez mais. E é muito interessante a gente fazer o diagnóstico precoce, né? Quanto antes a gente fizer, melhor. Isso serve para qualquer tipo de cardiopatia, porque muitas delas a gente pode perder o tempo de tratamento. Então, eu vou dar um exemplo. Para quem já conhece um pouco sobre cardiopatia congênita, sabe que uma CIV, que é uma comunicação interventricular, é uma cardiopatia simples, vamos dizer, né? E eu já recebi criança com 4 anos que só tinha CIV, mas a CIV era muito grande, e com 4 anos a gente já não conseguia mais operar, porque ficou tão grave, né? Já deu uma repercussão tão grave que a gente não ia poder mais operar esse coração. Então a gente tem que ter pressa, né? Porque eles têm tempo, tem cura, tem o tratamento, mas a gente tem que ter tempo certo. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor, tá? Eu sou Priscila, eu falei que eu ia me apresentar e eu nem me apresentei. Eu sou Priscila, eu sou médica, cardiologista pediátrica, trabalho aqui em Campinas. E o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é falar sobre as cardiopatias congênitas, mas no campo de trabalho é em UTI de pós-operatório cardíaco, né? Eu também tenho a formação de UTI e eu gosto bastante dos pacientes de pós-operatório. Mas gosto muito também de consultório, de orientação, de falar sobre as cardiopatias congênitas, explicar, né, para os pais e para os pacientes o que são as cardiopatias congênitas. E hoje, né, pelo seu convite, eu estou aqui para falar sobre a anomalia de U. Eu vou falar para você que eu não vou ter muita coisa para falar, não, porque é uma cardiopatia muito rara, muito pouco conhecida. Na minha formação, eu vi um caso só de anomalia de U, de uma criança, e eu também não sei como ela tá, não sei, foi só uma criança que eu vi que estava em investigação. E não vou, então eu não tenho prática, né? Mas lendo, assim, estudando, a gente sabe que é raro Desculpa, mesmo. Imagina, foi não, tranquilo. foi.
provavelmente pode ser que essa criança tenha sido eu. Ah, é? Porque eu fui lá de pequena para começar a investigar. Pode ser, mas pode não ser. Eu não lembro que idade que tinha a criança, porque não faz tanto tempo. Você tem quantos anos? Ah, eu já tô com 24. Não. Então não foi, porque eu tô lá faz 5 anos, entendeu? Ah, Mas eu já é. vi, se você já passou na Unicamp por consulta, então com certeza o seu repertório já me bateu a atenção, porque eu já peguei assim, ela tem anomalia de U, por exemplo, e aí a gente não se liga ao paciente, porque às vezes vocês vão lá só para consulta no interno, daí quem atende é o outro residente, e aí a gente acaba que não tem contato com todo mundo. Mas eu sei que lá tem mais de uma pessoa. E esse aí que eu estou falando foi uma que a gente suspeitou, então faz o quê? Uns 2 ou 3 anos. E aí era uma criança, na verdade. Mas eu já devo ter visto o seu prontuário com certeza, né? Porque como é uma cardiopatia muito rara, a gente acaba quando tem assim, a gente fala, olha, tem aqui, nossa, faz tempo que eu não vejo. E aí as pessoas perguntam, pode ser que eu, quando eu era residente lá, porque a primeira vez que eu vi essa cardiopatia foi no ambulatório de uma paciente que tinha. Pode ter sido que, né? Pode ter sido você que eu perguntei, o que que é isso daqui, né? Porque realmente a gente nunca ouve falar de rotina nas aulas, assim, que a gente tem sobre a cardiopatia congênita. Eu sei porque eu faço curso e eu nunca coloco numa linha de U, né? Quando os cursos, porque sempre é para pediatra geral, eu não faço curso específico para cardiologista pediátrica, mas mesmo nos cursos que eu fiz como aluna de cardiologia pediátrica, quando a gente ouve falar sobre a anomalia de U, ela vai estar lá inclusa. Eles citam que existe como diagnóstico diferencial de uma cardiopatia do ventrículo direito, como diagnóstico diferencial de uma displasia, né, do ventrículo direito, que a gente chama, como uma displasia arritmogênica do ventrículo direito. Então é só citado, não tem capítulos sobre essa cardiopatia. E mesmo quando a gente vai procurar na internet, artigos, a gente não vê muito, pela questão da raridade mesmo. E aí também porque o tratamento ele não difere dessas outras cardiopatias que eu estava falando agora do ventrículo direito. Então, como não é uma coisa específica assim, acaba que o tratamento vai ser o mesmo, ele só é citado, a gente engloba todos num saco só e fala sobre as cardiopatias que evoluem com insuficiência cardíaca, tá? Mas antes de eu falar assim um pouquinho, só conta para mim assim um pouco a sua história, né? Que eu acho legal também para as pessoas saberem como que foi o diagnóstico, como que é a sua vida, né, com essa cardiopatia, para as pessoas também saberem. Então, eu cheguei na Unicamp, eu tinha por volta de 10, 12 anos. Só que antes disso, a gente suspeitou que tinha alguma coisa por causa. Eu fui fazer um exame, um eletro, para entrar na natação. E através disso, o médico perguntou para minha mãe se eu já tinha desmaiado ou ficado roxo. A minha mãe falou que não e achou. Aí foi investigar. Quando eu fui passar com o médico, aí ele começou a falar que ia ter que usar balão de oxigênio e uns remédios. Aí a gente ficou meio assim. Aí a gente conseguiu passar com a doutora Ana Paula, a diferença deve conhecer. Nossa, E sim, ela é minha chefe. então, e começou a pedir um monte de exame para investigar o que realmente tinha. Que até então ficou pelo aquele diagnóstico do médico que assustou a gente. E depois disso, ela falou: não, não é, não precisa nada disso, falou com meus pais. E eu sentia, a única coisa que eu sentia, e que ainda assim é muito cansaço. Eu não aguento subir escada, não aguento correr. É o único sintoma que eu tenho. Até toda vez que eu vou na consulta, eles perguntam se fico roxa, se eu tenho desmaio e nada disso. Se incha. Então, aí, através disso, a gente fez um monte de exame, até que eles estavam desconfiados entre coração e pulmão, alguma coisa entre os dois. Aí que fiz uma bateria de exames, que é aí que eles descobriram a anomalia de U. Entendi. E você costuma tomar remédio diariamente? Agora sim, tem uns
desde setembro ou outubro. Por conta do seu cansaço. Então, porque eles também descobriram a CIA. Mas é muito grande a CIA? Desculpa, travou. Mas é muito grande a CIA? Então, eles vão fazer. Estão querendo fazer um cateterismo agora para ver o tamanho que tá e como que está. Enquanto isso, eles Entendi. estão passando a medicação só. Entendi. É, porque assim, a anomalia de U, na verdade, ela é uma alteração do músculo do ventrículo direito, tá? É como eles acham assim, né, por conta de pesquisas, tudo, que essa alteração não é que você nasce com um coração bom e depois ele vai tendo alteração do músculo cardíaco. Ó, gente, tô aqui com a minha caneta pediátrica. Agora tô ao meu aqui com a minha caneta de sereia. Pediatra apoia essas coisas. Então é o seguinte, parece que é uma alteração lá na embriologia, quando começa a formar o coração, que o músculo do ventrículo direito, ele só altera o ventrículo direito, ele não altera o ventrículo esquerdo. Ele não fica um músculo sadio, ele fica um músculo com uma espessura bastante fina, e isso traz muita alteração de contratilidade, de função do ventrículo direito. O ventrículo esquerdo, que é o nosso ventrículo principal, que leva sangue para o corpo todo, quando ele está insuficiente, a gente tem bastante sintomas, assim, é uma coisa que tem uma evolução, né, assim, pior. Já o ventrículo direito, ele é o responsável por mandar sangue para o pulmão. E quando ele começa a ficar mais insuficiente, a gente tem uma complicação, né? Assim, prejudica o retorno venoso, né? Todo retorno que chega do corpo, o sangue sem oxigênio no lado direito do coração, que aí começa a sobrecarregar esse ventrículo direito. Então, por isso que perguntam se você tem inchaço, porque a insuficiência do coração direito pode causar esse inchaço, certo? E ele não tem assim, a gente sabe que é uma evolução, os pacientes podem evoluir de maneira diferente, e não tem nenhum tratamento cirúrgico, então vamos fazer uma cirurgia, melhorar esse músculo, não tem como, porque é uma doença no músculo cardíaco, no músculo daquele ventrículo direito, tá? O que acontece com o paciente que tem a anomalia de U é que ele começa a fazer uma insuficiência cardíaca congestiva do lado direito do coração, tá? Então, isso pode ser progressivo e isso depende da evolução de cada paciente. Pode ter paciente que tem isso cedo, pode ter paciente que vai ter isso quando é adulto, mas a gente tem que fazer um controle dessa insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca que gera o cansaço, né? Que você assim, relaciona que você não consegue fazer aí as atividades físicas, então precisa tratar com medicação para melhorar esse cansaço. E aí não tem nenhuma cirurgia específica assim como a gente tem para corrigir a CIV, para corrigir a CIA, que é só fechar o buraco. Não. Ele é um problema no músculo. Se porventura você chegar, né, se esses pacientes chegarem numa situação de que a insuficiência está muito importante, você não consegue sair do hospital, por exemplo, porque não consegue mais tratar os sintomas com as medicações. Aí o tratamento seria o transplante cardíaco, porque não tem nenhuma cirurgia específica para ele, né? Então, os casos de insuficiência cardíaca, isso serve também para as outras miocardiopatias, para as outras cardiopatias, onde o músculo que está acometido, entendeu? Também tem a mesma evolução, se por acaso evoluir assim para gravidade. Então a gente pode colocar aí aquelas cardiopatias hipertróficas, por exemplo, né? Que, nossa, isso é muito mais comum, cardiopatia hipertrófica. Que aí as mães perguntam bastante para mim lá aqui na internet. Se tem tratamento, eu falei, não tem como a gente raspar, porque aí já é o inverso do seu, ele fica bem gordinho.
e aí ele acaba perdendo também a função dele de contratilidade e acaba evoluindo para insuficiência cardíaca. Então, os sintomas vão ser assim os mesmos, apesar das doenças serem diferentes. E a evolução no final para tratamento seria transplante também para essas miocardiopatias, entendeu? Então é tudo, por isso que são assim cardiopatias diferentes, mas aí quando a gente vai estudar, ficam no mesmo bolo, porque o tratamento acaba sendo o mesmo. Sim, ela chega a ser então no músculo do coração. É uma falha no músculo do coração, exatamente. E normalmente o ventrículo direito, ele é mais trabeculado, assim, do que o. Ele tem uma característica diferente do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele é mais hipertrofiado, porque ele dá conta de toda a circulação do nosso corpo, de uma pressão muito grande, então o músculo acaba sendo assim. Mas o ventrículo direito ele é mais trabeculado, ele é mais fino, mas no seu caso, ele é muito fininho, não tem essas trabéculas, tem uma diferença no músculo, né, na hora que vai formar esse músculo cardíaco. Né? Eu chego a perceber quando eu vou fazer o Aham, ecocardiograma, que dele dá pra ver certinho no desenho assim do coração, né? Que ele é duas bolinhas e a isso. barriguinha. Nessa partezinha de baixo, ele parece que ele é abertinho embaixo. Não sei o que que você está querendo dizer com abertinho, mas não tem nenhuma abertura para fora, ele é uma cavidade, ele tem que ser fechadinho, né? Mas eu não Isso. sei o que que. Porque um dá pra ver certinho que ele tem a voltinha. E o outro você vê que ele é um pouquinho como se ele fosse abertinho, como se fosse uma teia de aranha, interligando a Tá, parte de cima e a parte de baixo. tá. Acho que dá pra entender um pouquinho o que eu quis Tá, dizer. sim, sim, dá. Mas é essa alteração Isso, mesmo. E aí talvez, eu não sei se essa teia de aranha não sei se você está querendo dizer do próprio músculo ali, onde era para ser músculo, mas são só alguns filamentos, vamos dizer. Talvez seja isso. pode ser isso também. Que eu percebi agora da última vez que eu fui fazer o ecocardiograma. Antes eu não entendi muito bem. Agora acho que de tanto tá indo no médico, eu tô começando a entender um pouquinho Sim, melhor. começa mesmo. Que aí conforme eles foram fazer o exame, acho que é ecodoppler que fala, com microfone. Isso. Que a hora que Ah, ela para ver se filmou, você tinha CIA, né? isso, que Eles deu pra fazem ver, isso para aí ver se tem CIA. isso. Aí a hora que eu vi indo, ao mesmo tempo que eu vi as bolinhas indo pro outro lado, eu vi esse espacinho que parecia como uma teia de aranha. Entendi. Eu vou falar para você, eu nunca fiz eco em paciente que tem anomalia de U, porque como é muito raro, eu não tenho nenhum lá no consultório. E Uhum. lá na Unicamp, cada dia é uma pessoa diferente, né? Então, eu não sei se hoje a gente tem 2 ou 3 pacientes lá com anomalia de U, é muito pouco. E faz um ano que eu não faço mais eco lá, entendeu? Só faço na PUC agora. E lá na PUC eu nem sei se a gente acompanha alguém que tem essa cardiopatia. Então eu nunca vi, já vi exames, mas eu nunca fiz o exame de paciente que tem anomalia de U. Cada vez que eu passo lá é um médico diferente. Mas é assim mesmo. É, eu falo, já estou acostumada. Assim, eles sempre sabem o que é, porque eles pegam o prontuário antes, né, pra dar uma olhada. A gente sabe, antes da gente pegar o paciente, a gente tem lá o diagnóstico, então. E é sempre assim, até pouco tempo atrás, como eu estava lá de chefe, e aí os residentes passavam, pegavam a ficha, nossa, não me lediu, o que que é isso? Daí a gente via, explicava e depois aí chama o paciente, porque realmente, quando a gente pega, é uma coisa que a gente nem fala, né, que eu falei para você, assim, nas nossas aulas, então quando eles pegam, eles acham estranho. Isso daí aconteceu comigo quando eu era residente também. Nossa, anomalia de U eu nunca ouvi. Daí a gente começa a estudar um pouquinho. Eu acho interessante também que quando eu fui passar recente com um cardiologista adulto, ele não sabia falar o que era. Mas é porque eles não vêm mesmo. Eles Ele não não vêm. entendia, ele olhou pra mim e falou, nunca ouvi falar.
Aí ele falou, eu vou ver com um cardiologista pediatra. Isso eu achei bem É, interessante. porque como é Aí ele conversava, congênito, o pediatra não e aí sabia. ele mas não sabe mesmo. E os cardiologistas adultos, até para as doenças mais comuns, assim, de cardiopatia congênita, e nome de cirurgia, tem uns que não sabem, porque eles não estão acostumados, né, não estão acostumados a fazer. Agora que já tá ampliando mais o tratamento, os cardiologistas adultos estão começando a tomar conta dessas crianças que cresceram e agora viraram adultos. Tem muitos que estudam mais, entendeu? Aí tem uns que vão só fazer eco de adulto, mais de cardiopatia congênita, e tem outros que não vão estudar cardiopatia congênita e, de vez em quando, vai pegar um paciente, ele vai ter que se virar para poder entender o que está acontecendo. Isso é bem comum. Entendeu? É, isso aí é bem comum, porque eles não lidam com isso mesmo. É bem diferente. Então, e deixa eu te perguntar uma coisa que eu até anotei para perguntar. Quando uma criança ela é cardiopata, ela já começa a apresentar alguns sinais quando é bebê, alguma coisa assim? Depende da Como que os cardiopatia. pais A podem sua, por perceber? exemplo, não dá para perceber, porque você não A vai ter minha não deu, sintoma. suspeitar com 5, 6 anos. E É, descobrir mesmo porque que é idoso. porque como é um diagnóstico difícil, deve ter passado na mão de vários médicos e aí ninguém percebeu. Mas depende muito da cardiopatia congênita. Então, eu hoje até falei lá no Stories isso, que a gente tem que individualizar cada paciente, porque a primeira coisa que vão falar, mas como você tem um problema no coração se você nem fica roxa? E não são todas as cardiopatias que deixam roxa, né? Sempre me É, perguntam, mas o que você sente? Eu falo, é, gente, eu sinto muito cansaço, às vezes o coração dispara, dá falta de ar. Aí a pessoa, tá. Aí a pessoa vai Mas é a falar, mas eu primeira também coisa que tenho isso às eu vezes quando eu tenho ansiedade. São os mesmos sintomas quando a pessoa está ansiosa. Daí fica com esse negócio. penso. Mas assim, o que que é importante as pessoas saberem? Tem muitas cardiopatias que a gente não vai descobrir muito cedo porque podem não dar sintomas. Por isso, só que elas podem dar alterações, podem ter sinais. Sintomas são diferentes de sinais. Sintomas é aquilo que você refere, que o paciente refere. Cansaço, estou percebendo que eu estou ficando mais assim roxinha, que eu estou tendo muito cansaço, que eu estou tendo batedeira. Isso é sintoma, você está sentindo. Os sinais é aquilo que o médico vê. Então, o médico ouve um sopro, você não sente o sopro. O médico vê, examina e vê que está roxinho. Tudo bem, é uma coisa que você pode ver. Aí também é sinal, é sintoma. Mas é uma coisa que o médico pode perceber antes, porque ele tem um olhar mais assim sutil. Então, tudo aquilo que o médico percebe, examina, e é diferente do que você conta, a gente chama de sinais, né? Então, tem algumas cardiopatias que não vão causar sintomas, os pais não vão perceber. Mas o pediatra tem que estar atento para poder ver. Ah, eu escutei o coração, ele está tendo sopro, que é uma coisa que a mãe não vai saber. Eu estou percebendo que eu estou contando a frequência cardíaca e está um pouco mais acelerado do que o normal, por exemplo. Ou ele está com a frequência respiratória um pouco mais acelerada, ou seja, está com cansaço, mas a criança não está percebendo ainda, porque é bem sutil. Vê que a perfusão está ruim, que o pulso está ruim, são coisas que o médico vê. Então, tem algumas doenças que o médico vai perceber antes, ou esse sinal, vai começar a fazer algumas perguntas assim para a mãe, mas não, acho que ele é cansado, às vezes acho que sim, mas para mim é normal. Então, às vezes vem daí o diagnóstico, tá? Mas a gente faz o diagnóstico, na verdade, com o ecocardiograma. Ah, então toda criança tem que fazer o exame de ecocardiograma? Não necessariamente. Tem alguns desses sintomas que, por exemplo, o bebê não está ganhando peso, tá? Isso daí pode suspeitar de uma cardiopatia congênita, porque ele não está ganhando peso, por quê? Pô, ele está mamando bem, mas ele não consegue mamar tudo porque ele sente cansaço, a mãe nem percebe, daí ele ingere pouco. Ou porque também a cardiopatia dele gasta tanta caloria que o que ele come não é o suficiente para ele poder engordar. Então, quando vai fazer uma investigação de ganho de peso, o bebê, que nos primeiros dias, né, até o 10º dia ele não ganha peso mesmo, ele tem que só recuperar o peso de nascimento. Mas depois disso ele não está recuperando, não está ganhando peso e a mãe está falando que ele não está conseguindo mamar,
procura cardiopatia congênita. Então, tem essas coisas que a gente tem que saber, que aí o pediatra fica atento também. Mas tem umas que você não vai perceber, né? Uma CIV pequena, lesões pequenas que não têm repercussão, você não vai ter sintoma. E aí você não vai saber. Eu mesma, desde criança até hoje, é uma luta para eu conseguir engordar um pouco. Que até quando Sim. eu engordo, eu perco. Pode ser que seja constitucional, daí a gente vai olhar a sua família toda magra e tem essa tendência, então. Mas aí tem esse fator também. Porque você não Eu- vai ter, você vai ter dificuldade de engordar quando a sua cardiopatia estiver dando repercussão, quando você estiver com insuficiência cardíaca, entendeu? Daí isso, você vai ter o seu metabolismo mais aumentado, você vai estar gastando mais e vai ter que comer para poder ingerir mais caloria. Agora, pode ser que você seja magra por questão de genética mesmo. Então tem que saber diferenciar. Ah, sim. Tinha alguma coisa que eu tinha que perguntar. O remédio, a medicação, ele ajuda em quê? Na insuficiência cardíaca, Para não sentir tanto cansaço. para diminuir os sintomas, porque os sintomas são decorrentes da insuficiência cardíaca. Ah, entendi. Então, o Tanto para anomalia clínica, cansaço. Oi? ele tanto para anomalia quanto para CIA. Para anomalia. Ah, sim, para os dois. Para os dois. Ah, Aí depende, porque se a sua CIA for grande e estiver dando repercussão, aí tem que entrar com remédio também. Agora, se for uma CIA pequena, ela nem precisa de remédio. entendi. Eles pediram para tomar um remédio e ficaram de marcar o cateterismo e retornar para o médico para ver o que vai acontecer, o que eles vão fazer mais para frente. Sim, é isso aí. E você conhece outras pessoas que têm a mesma cardiopatia que você? Ninguém. Você nunca nem achou na internet? Então, eu pesquiso, mas eu não vejo falar sobre. Inclusive, quando eu entrei no seu perfil, eu comecei a procurar para Não, tentar nunca nem entender. falei de anomalia. Então, aí eu falei, deve ser porque falam que é parecido com a anomalia de Einstein. Por isso que eu te perguntei. Sim, é porque a Achei. anomalia de Epstein, ela é uma alteração do ventrículo direito também, mas é diferente. Ela é uma alteração na válvula tricúspide em si. E aí ela tem alteração no ventrículo direito, mas o principal dela é a válvula tricúspide, e ela é bem mais comum, né? Eu até, como diagnóstico diferencial, nem sei se eles colocam um Epstein para anomalia de U, eles colocam mais as alterações de músculo mesmo, porque o Epstein ele vai estar na válvula, né? O que vai diferenciar essa alteração é a implantação errada da válvula tricúspide. E aí causa toda uma alteração no ventrículo direito por conta disso. E também Entendeu? ocorre a formação. Também, também. Todas as cardiopatias congênitas ocorrem na formação do coração. Todas não, porque algumas, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica, até do diabético, né? Ele vai do filho de mãe diabética, ele vai acontecer depois que o coração já tá formado, né? Mas quando a gente fala que é congênita, é porque nasceu com ele. Então, grande parte das cardiopatias congênitas, já na formação do coração, já tem alteração. E lembrar que o coração já está formado com 8 semanas. Então, com 8 semanas de gestação, você já tem essa alteração. Acredito que a anomalia de hoje a gente não consiga ver, não. Eu acho que uma É, pessoa muito experiente, talvez, porque vai ver que o ventrículo direito está diferente. Eu não faço eco fetal e eu não estudo assim com frequência. Então, talvez uma pessoa mais gabaritada para falar aí do eco fetal, porque uma anomalia é tão rara e, né, que para fazer o diagnóstico no fetal, acho que tem que ser bem, bem punk. perguntaram aqui, doutora, falaram, tenho mielomeningocele. Mielomeningocele, mas a mielomeningocele não tem a ver com o coração. Tem tempo para trocar ela? Trocar o quê? Não entendi a pergunta. Eu não faço ideia do que seja. Não, não tem a ver com o coração isso daí. Não tem a ver.
É que eu sou cardiologista pediátrica, viu, gente? Eu não sou médica de É tudo, isso, não. a anomalia de URL é um problema que até hoje eu trato com pediatra. Não, é porque vai ser difícil você ir para um cardiologista adulto. Mas eu perguntei, depois quando a gente terminar essa live, eu vou fazer uma enquete no meu Instagram, que eu tenho, né, assim, bastante gente que me segue que tem cardiopatias congênita, óbvio. Então eu vou fazer uma pergunta para ver se alguém conhece alguém com uma anomalia de U. E aí, se conhecer, eu te passo depois o nome, porque eu acho legal aí as pessoas se conversarem para poder entender.